Aula 5, parte B. Indutor ideal em corrente alternada senoidal. Se uma tensão alternada senoidal for aplicada a um indutor ideal, isto é, um indutor que não tem resistência ôhmica, a corrente vai estar atrasada de 90 graus em relação à tensão. Vamos supor que a tensão aplicada ela tem fase zero. V é igual ao módulo, no caso o módulo do valor de pico, fase zero. O que acontece com a corrente? A corrente ela vai estar 90 graus atrás desta tensão. Isto é, no diagrama fasorial, podemos ver melhor esta situação. Se a tensão, então, for essa, isto é, esse é o fasor da tensão que tem fase inicial zero, o fasor da corrente estará 90 graus atrasada. Aqui nós temos as duas formas de ondas, da tensão e a da corrente. Lembrando que são grandezas diferentes, não tem sentido compararmos as suas amplitudes, os seus valores, somente as fases. Por exemplo, não podemos comparar 2 quilos de alguma coisa com 2 metros, com comprimento de 2 metros. Aqui é a mesma coisa, é volts e amperes. Então, repetindo, a tensão tem fase zero e a corrente fase menos 90. Reatância indutiva, XL. Como vimos, o indutor se opõe à variação de uma corrente. Pois bem, a medida dessa oposição é dada pela reatância indutiva XL desse indutor, que é calculada da seguinte forma. Módulo de XL, o valor de XL é igual a 2 vezes π vezes F vezes L, ou ômega L, onde L é a indutância em henries, F a frequência em hertz, e XL será a indutância será a reatância indutiva, digo, em ohms. Por exemplo, vamos supor que uma bobina, uma indutância, tem 0,1 henries de indutância. É ligado numa tensão de 110 volts 60 Hz. Qual o valor da reatância da bobina? Qual o valor da corrente no circuito? Então, primeiramente, o valor da reatância. A reatância vai ser igual a 2 vezes π vezes 60 vezes 0,1, 37,7 ohms. E o valor da corrente no circuito podemos determinar usando a lei de Ohm. É a tensão dividido pela reatância, pela oposição. Então é 110 dividido por 37,7, 2,9 amperes. Não esquecer que esses valores são valores eficazes. Quer dizer, o nosso instrumento ele mede valor eficaz. Primeira lei de Ohm para o indutor ideal. Então, a oposição, a reatância indutiva, é a tensão dividido pela corrente. Vamos admitir que a tensão tem a fase zero, como no exercício anterior. Então, a tensão é assim representada na forma polar. Como que representamos a corrente? Módulo da corrente, fase menos 90. Isso significa que a nossa reatância ela é um número complexo que tem um módulo, que sabemos calcular, fase 90 graus. Ou, na forma cartesiana, JXL. Isso é sempre assim, não muda. Se, por exemplo, a tensão tivesse fase inicial 90 graus, o que aconteceria com a fase da corrente? Seria 0 graus, estaria 90 graus atrasado. E, novamente, o XL seria módulo fase 90. Então, isso não muda. Isso não muda. Então, a reatância indutiva, repetindo mais uma vez, é igual ao módulo
fase 90. Isso não muda. Ou JXL, isto é, J ômega L. Nós temos aqui um exemplo onde nós temos que a tensão é 30 fase 60, 60 Hz, né? Pede-se o valor da corrente e representar a corrente na forma polar e em função do tempo. Bom, então precisamos primeiramente calcular o XL, né? Quanto vale o módulo de XL? Então precisamos aqui apelar para uma máquina de calcular, né? Então vamos ver se nós temos aqui uma máquina de calcular. Então é 2 vezes π, 2 vezes π, que é 3,14, multiplicado por F, multiplicado por 60, igual, e multiplicado por 50 milihenries, isto é, 0,05 henries. Isso dá 18,84 ohms. Na forma complexa, XL é igual a 18,84 fase 90 graus, isso em ohms. Qual é o valor da corrente? Então a corrente é igual à tensão, que é 30. Se for especificado em valor de pico, precisamos calcular o valor eficaz, não é mesmo? Então o valor eficaz é 30 dividido por raiz de 2, que é 1,41. Então 21,27. Então o valor da corrente é igual a 21,27 volts dividido pela reatância indutiva. Isso é igual dividido 18,84. 1,12 amperes. 1,12 amperes. Na forma complexa, I é igual a 1,12. Aqui é fase 30, 60, né? E aqui é fase 90. Portanto, isso aqui é fase 60 menos 90 dá menos 30 graus, amperes. Então, podemos representar então a expressão na forma polar, está aqui. Essa é a expressão na forma polar. Expressão em função do tempo. Como é que é I em função do tempo? É o valor de pico, né? Que é o valor eficaz, 1,12, multiplicado por raiz de 2, vamos deixar indicado, multiplicado por seno. Ômega, como a frequência é 60 Hz, isso dá aproximadamente 377 radianos por segundo, vezes o tempo e menos 30 graus. Isso é amperes. O diagrama fasorial. Primeiro vamos representar aqui, vamos colocar outra cor, né? Vamos representar primeiro a tensão. Então a tensão tem fase 60, vale, vamos colocar valor eficaz, né? 21,27 volts. E aqui esse ângulo é quanto? 60 graus. Esse aqui é o fasor da tensão. A corrente está onde? Vamos colocar outra cor, né? Vamos colocar outra cor. Por exemplo, vamos colocar aqui verde. Menos 30 graus. Aqui a corrente, ó. Corrente é quanto? Valor eficaz. 1,12 ampere. Isso é a corrente. E esse ângulo aqui? 30 graus. Quanto que dá esse ângulo aqui entre os dois fasores? Exatamente 90 graus. E isso gira. Então, com esse exercício, terminamos a nossa
aula de hoje.